Termina o jogo em São Januário. Vasco 2, Sampaio Corrêa 3. Meu pessoal, a situação do Vasco complicou, hein? A gente pode pensar aí nesses 5 pontos como uma diferença ainda aceitável, mas se o Ituano ganhar a partida contra o Londrina, preparem-se para sofrimento na última rodada. O jogo começou muito aberto, muito franco. O Vasco fez um gol logo no início com o Anderson Conceição. E aí se esperava, né, que o Vasco começasse a administrar a partida, já que tinha um meio-campo mais técnico, com o Palácios e o Andrei Santos. Só que o Vasco começou a perder espaço. O Sampaio Corrêa começou a tomar conta do meio-campo e o Vasco começou a tomar pressão o tempo todo, até o gol de empate do Pará. Um chute muito de longe. Mais uma vez, o senhor Thiago Rodrigues aceitou e o Sampaio Corrêa empatou o jogo. O empate era bom? Não, mas também não era o pior dos mundos. E aí acabou o primeiro tempo, né? 1-1. A torcida do Vasco apoiando o tempo todo. Assim, a torcida do Vasco nossa torcida é um absurdo. O que essa torcida sofre é inaceitável, cara. É inaceitável. Esse torcedor não merecia isso. Não merecia. Não merecia o que aconteceu hoje. E aí, né? O artilheiro do Sampaio Corrêa, numa bola, né, despretensiosa na linha de fundo, senhor Thiago Rodrigues me espalma para o meio da área. Gol do artilheiro do campeonato, né? O jogador do Sampaio Corrêa abre 2-1 para o Sampaio Corrêa. E aí o Vasco se perdeu. E aí começou o desespero. O Vasco não produzia, não fazia mais nada, era improdutivo, as bolas não chegavam mais, né? E no calor da situação, aquela pressão absurda, né? Do Vasco, sem organização, na raça, o Vasco consegue o empate com o Andrei numa bola de cabeça. A torcida segue empurrando, entra no gás. O Peck entrou muito bem, tá? O Peck entrou muito bem. Fábio Gomes não fez uma boa atuação, ficou meio perdido ali entre os zagueiros do Sampaio Corrêa. O Alex Teixeira não é a posição dele, substituem toda vez ele pelo Nenê, não é substituição. Jorginho, independente ou não do Vasco subir, Jorginho tem que sair, não dá. Entendeu? Substituições meio improdutivas. Substituições improdutivas. Essa é a palavra mais correta. Entrou o Bruno Tubarão, que é um jogador extremamente desprovido de técnica, mas é um jogador com muito vigor, muito sangue, brigou bastante. Entendeu? É jogador de Série B, é isso aí mesmo. Mas, né, quis o destino no último lance do jogo. Bola cruzada na área do Vasco. Aquele desespero clássico. E aí o zagueirão do Sampaio Corrêa pula mais alto que todo mundo. Nessa bola eu particularmente não vi falha do Thiago Rodrigues, mas gol do Sampaio Corrêa. E aí vamos à situação, porque o placar já está definido. A gente agora tem que falar de números, né? O Ituano pega o Londrina, que não disputa mais nada, e aí a gente teria que contar com uma boa vontade do Londrina em ganhar um jogo que para ele não muda nada. O Ituano vai jogar a vida dele lá, né? Acho pouco provável, tá, que o Ituano saia de lá derrotado. Pode ser até que consiga um empate, mas acho pouco provável que saia de lá derrotado. E aí, meu amigo? Jogo, caso o Ituano ganhe, Ituano em casa, precisando da vitória contra o Vasco, pessoal, podem se preparar, porque vai ser muito difícil o Vasco conseguir se classificar. No final do jogo você já viu ali jogadores desesperados, chorando. Quer dizer, o psicológico do Vasco foi pro saco.
Vai ser muito difícil o Vasco ganhar. Muito difícil, muito difícil. Vai ser aquele jogo para cardíaco. Então, torcedor do Vasco, nossa final é amanhã torcendo pelo Londrina. Que o Londrina tire pelo menos um ponto do Ituano para que a gente se classifique dessa forma. Porque se o Ituano ganhar, meus amigos, pode se preparar. Vem sofrimento. Vem sofrimento, o Ituano vai vir para cima. Em casa eles são fortes. O Vasco é uma mãe jogando fora de casa. E aí, meu amigo, você que já tá com esse coração cansado de tanto sofrer pelo Vasco, prepare-se. Porque vai ser mais uma partida de muito sofrimento. Muito sofrimento mesmo. E digo mais, é pouquíssimo provável que com esse psicológico dos atletas, ainda mais no final do jogo, foi visível jogadores totalmente destruídos psicologicamente, que o Vasco consiga se reconstruir a ponto de jogar de igual para igual com o Ituano lá dentro. O Ituano amanhã vai entrar, tipo assim, é o prato de comida deles, eles vão voar. É aquela história, a gente tá falando de um time, né, pequeno de São Paulo, que caso consiga ir para a Série B, vai conseguir ganhar muito dinheiro aí, né? A classificação para a Série A gera muito dinheiro, pessoal. Muito dinheiro, muita visibilidade, novos patrocinadores. É óbvio que o Ituano está pensando nisso também. E aquela história, amanhã, Londrina, vamos comprar nossa camisa do Londrina, porque se o Ituano ganhar, meu amigo, é aquela história, o nosso coração vascaíno já está sofrido demais, mas vou antecipar. Esse Vasco aí dificilmente sobe. Dificilmente sobe. Ainda não vou falar na questão de quem entra, quem sai, quem deve sair, o time é muito ruim. Não é o momento. Não é o momento. Vamos lá. Vasco agora só entra em campo contra o Ituano. Ainda tem a partida do Ituano contra o Londrina. Ainda tem a partida do Sport, que agora ficou importante, porque se o Sport perde, o Vasco fica ali, né, à frente ainda do Sport, criando ali uma barreira de proteção contra o Ituano. E é isso, cara. O torcedor vascaíno sofre demais, cara. A gente não merece isso, não. Isso é muito injusto. É muito injusto. O torcedor tá sofrido, cara. O torcedor não merece isso, não. Mas vamos em frente, vamos em frente. Vamos em frente. Londrina amanhã. Vamos torcer. Um empate lindo. O Vasco subiu, só alegria. É aquela história. A partir do momento em que o juiz apitar, empatou, cara, bota, se isso acontecer, óbvio, bota os fraldinhas para jogar contra o Ituano e aí já começa a pensar no ano que vem. Mas é aquela história, se o Ituano ganhar amanhã, cara, eu não quero nem pensar. Eu não vou nem pensar nisso agora, tá? Pessoal, eu sei que vai ser difícil, mas tentem dormir e até uma próxima. Forte abraço, saudações vascaínas, porque a gente nunca pode esquecer, nós somos o maior patrimônio desse clube, talvez o único patrimônio que ainda vale a pena dentro desse clube, tá? Um abraço.